noite, irmãos, graça e paz. É motivo de muita alegria estarmos aqui nessa noite, começando essa live. Ontem, infelizmente, nós não conseguimos concluir a palavra, não conseguimos concluir terminar os louvores. Houve um impedimento aí, muita gente fazendo live ao mesmo tempo, mas para a glória de Deus, agora nós estamos conseguindo trazer a palavra do Senhor para que todos possam ser alcançados, todos possam ser vistos, em nome de Jesus, que nesse momento nós possamos partilhar daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus tem para as nossas vidas, para contribuir aos nossos corações, que nós possamos, nesse momento, na presença do Senhor, ver tudo aquilo que Deus está esperando de nós, em nome de Jesus. Então vamos começar fazendo uma oração nesse momento, para que nós possamos estar na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, nós se prostramos diante do Teu trono de graça, entramos com pedidos de perdão, para que o Senhor venha nos perdoar todas as falhas, os pecados que cometemos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa tudo aquilo que te desagradou, tudo aquilo que entristeceu o Teu coração, para que hoje nós pudéssemos ser dignos de entrar na Tua presença e na Tua glória, Pai. Te pedimos nesse momento, Senhor, fala conosco, fala aos nossos corações, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, ela possa chegar aos lugares mais inóspitos, Senhor, ela possa ir entre juntas e medulas, ela possa ir na divisão da alma e do espírito, Pai. Que ela possa ter aquilo que nós verdadeiramente precisamos para acrescentar em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, é que nós te pedimos em dias tão difíceis, é o que nós cremos que o Senhor vai fazer, Pai, em nome de Jesus, e nós te agradecemos, Pai, por tudo que está fazendo e por tudo aquilo que ainda vai fazer em nosso meio. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Irmãos, para nós é motivo de alegria. Domingo nós tivemos o último culto, Deus moveu ali no último culto e ouvimos testemunhos, né, de um tempo tão difícil que nós estamos passando agora, esse momento tão difícil que estamos passando, e para a glória de Deus, o Paulinho, nosso irmão, o Robert, estavam desempregados desde o final do ano passado e graças a Deus começaram a trabalhar na segunda-feira. Na quinta-feira eles pediram oração e nós oramos por eles. E na sexta-feira eles foram fazer entrevista e foram contratados, já começaram a trabalhar na segunda-feira. O Lucas também recebeu uma promoção, né? E está trabalhando, e domingo ele ia para a igreja contar até o testemunho do que Deus fez, porque além da promoção que ele recebeu, o gerente da empresa vendeu uma moto para ele para pagar parcelado da maneira que ele pudesse pagar. Foi algo assim, presente de Deus mesmo. E ele não pôde ir porque ele teve mais um presente de Deus. A Isadora foi ter nenê e ele me mandou a mensagem: pastor, estou indo para o hospital, a Isadora vai ganhar nenê. E graças a Deus nós entramos em intercessão pela vida dela. Ela teve que se submeter a uma cesárea, ela ainda está internada, mas o Lorenzo nasceu, está bem, foi tudo bem, tudo tranquilo para a glória de Deus, né? E estamos felizes por esse momento tão especial. E eu tenho certeza que no meio de tantas lutas, de tantas adversidades, tenho visto Deus trabalhar no nosso meio, tenho visto Deus nos dar livramento, nos guardar e nos proteger. E diante de tudo isso que tem acontecido, Deus colocou uma palavra ao meu coração. Eu tenho visto muita gente dizer que o sangue de Jesus está sobre os umbrais, que o Cordeiro aspergiu o sangue nos umbrais, e realmente nós temos que crer nisso. Nós temos que ler a palavra num contexto como ela é mesmo, né? Então não adianta só o sangue de Jesus estar nos umbrais. Eu creio que nós temos que fazer a nossa parte também
para que o sangue de Jesus tenha o efeito que ele precisa ter, né? Para que realmente o espírito de morte passe pelas nossas portas e nós não venhamos ser atingidos por esse espírito de morte que está acontecendo no nosso país. Então, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero, nesse momento, compartilhar com vocês. Não vai ser uma palavra muito longa, até porque, para não ter o perigo de haver travamento, de parar, a gente vai fazer uma pequena reflexão aqui e comentar algumas coisas em cima, e logo em seguida a gente vai encerrar, vou orar por todos, tá? Não vou me estender muito. A palavra do Senhor, ela está em Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1, tá bom? Vamos abrir lá, Êxodo 12, versículo 1, que está escrito assim: E disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito, este mês você será o principal dos meses, e será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10 desse mês, cada um tomará a si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardais até o 14º dia deste mês. E todo o juntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta da casa em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com os pães armos e ervas amargas, e comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido, em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as fissuras. Não deixarás dele até pela manhã, e o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis os lombos cingidos, sandálias nos pés e o cajado na mão. Comê-lo, eis a presença, a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passareis pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos destes homens, até os animais executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiver, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora que ferirá a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrai com solenidade ao Senhor nas vossas gerações. Celebrai por estatuto perpétuo. Amém? Então, irmãos, o Senhor aqui, ele está sendo claro conosco, né? Ele está dando alguns ensinamentos para nós, para que nós venhamos passar por esse tempo, né? Por esse tempo de dificuldade, por esse tempo de aflição, por esse tempo de dificuldade que nós estamos passando, como está sendo feito agora. Então, Deus, ele dá uma ordem, que nós temos que imolar o animal, que nós temos que fazer o sacrifício, mas não é só o animal que temos que imolar, nós temos que comer as ervas amargas e tirar o fermento do pão. As ervas amargas simbolizavam naquele tempo a amargura do povo, a dificuldade do povo. Por isso que ele dizia que tinha que comer as ervas amargas. Por isso que ele dizia que tinha que tirar a amargura. Então, irmãos, nesses dias que nós estamos passando, não basta só passar o sangue de Jesus nos umbrais das portas. Nós vamos ter que comer as ervas amargas. Nós vamos ter que passar por esse período difícil e tirar o fermento do pão. O fermento, ele simboliza tudo aquilo que é pecado. O fermento, ele simboliza tudo aquilo que não pertence a Deus. Jesus vai falar isso em Lucas, capítulo 12, versículo 1, que ele fala para que nós não devemos ter cuidado com o fermento dos fariseus.
Então a gente tem que tirar o fermento, a gente vai ter que comer as ervas amargas nesses dias difíceis. E o mais interessante é que nesse texto, ele fala que se a família ela não conseguir comer o cordeiro sozinho, ela tem que convidar pessoas para estar junto comendo, partilhando ali junto. Então, Deus, ele nos ensina aqui que nesse momento de dificuldade, nesse momento de tanta aflição, nós temos que partilhar de um momento de união, de comunhão, de amor. É um momento que nós temos que estar todos unidos ali, perseverantes com o Senhor e crendo que o Senhor vai estar conosco nesse momento de tanta adversidade que tem sido para nós. A gente tem visto os comentários, a gente tem visto o que tem sido falado, os governantes, essa guerra de interesses que está havendo aí, né? Governadores de um lado, presidente do outro, e cada um tem as suas razões, e aí o povo se manifesta, e o povo, cada um tem as suas razões, e essa queda de braço terrível. E o que eu tenho para dizer nesse momento, irmãos? A palavra do Senhor diz em Mateus 12, 25, que o país que luta entre si, ele vai ser destruído. A nação que guerreia entre si, ela vai ser destruída. O momento agora não é de querer achar quem tem a razão. O momento agora é de haver união. O momento agora é que nós temos que olhar para todos os lados. Se nós formos olhar para todos os lados, para todos os ângulos, a gente vai ver que tanto os governadores têm razão, tanto o presidente tem razão, porque os governadores estão preocupados com a doença e o presidente está preocupado com a fome. Sara-se a doença e morre de fome, porque vai haver a pandemia também da fome, porque daqui a pouco mercados vão ser saqueados, daqui a pouco vai haver uma série de situações. Então, nesse momento agora, é um momento de haver ajuntamento, é um momento de haver união, é um momento de ter que nós comermos essas ervas amargas aí, por mais que seja difícil, e passar por ela. Números capítulo 12, Números 14, versículo 12, perdão, Deus diz para Moisés que vai enviar uma praga e vai acabar com todo o povo. Deus já ali, cansado do povo, saturado do povo, Deus fala, olha, eu vou acabar com esse povo, eles não me respeitam, eu vou destruir tudo. Então eu vou destruir e vou começar uma nova nação a partir de você. Só que Moisés, o que ele faz? Ele não se orgulha disso. A Bíblia diz, a partir do versículo 13, que ele começa a interceder. Não, Senhor, se o Senhor fizer isso, o que vão dizer do Senhor? O Senhor tirou esse povo do Egito e agora o Senhor vai enviar uma praga, vai matar. E aí Moisés começa a interceder. Moisés começa a interceder. E lá no versículo 20, Deus fala que perdoa o povo. Então, o momento agora não é de a gente querer achar culpado ou achar quem tem razão. O momento agora é de intercessão. O momento agora é de nós se unirmos. O momento agora é de nós buscarmos a face do Senhor. Eu estava conversando com uma pessoa hoje e ela estava assim para mim, por quê? Mas por quê? E eu falei para ela, o momento agora não é perguntar o porquê, o momento agora é de se prostrar e se humilhar ao Senhor. O porquê, nada importa agora, porque o porquê não vai resolver nada. Então, se a palavra do Senhor diz, em 2 Crônicas 7,14, que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se prostrar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, do céu ouvirei e sararei a sua terra, o tempo agora é de humilhação, o tempo agora é de haver um verdadeiro quebrantamento dos nossos corações. E se nós não tivermos esse verdadeiro quebrantamento, meus irmãos, nós não vamos passar por esse momento. Porque não adianta nada clamar que o sangue de Jesus esteja nos umbrais das nossas portas e nós não cumprir todo o dever que o povo ali teve que cumprir. Eles tiveram que comer as ervas amargas. Eles tiveram que assar o cordeiro da forma certa. Não foi mal passado, foi bem passado. Eles tiveram que tirar o fermento do pão. Eles tiveram que dar todos os passos da maneira correta e obedecer Deus em tudo aquilo que Deus havia ordenado naqueles dias, para que o espírito, o anjo da morte, quando passasse por ali,
aqueles que haviam cumprido as ordenanças de Deus, o espírito da morte não entrasse dentro dos lares. Porque não adianta eu clamar pelo sangue de Jesus e continuar com o fermento dentro da minha casa. Não adianta eu continuar com o pecado dentro da minha casa. Não adianta eu continuar vendo os meus interesses dentro da minha casa. Eu tenho que começar agora a olhar para dentro de mim e ver aonde estão os meus erros, porque se Deus está permitindo esse caos, é porque Deus quer que nós se tornemos pessoas melhores. Porque Ele nos isolou, Deus isolou cada um nas suas casas, nos seus lares. Hoje nós estamos em total isolamento. Mas nós vamos ter que enfrentar. E não adianta nós ficar querendo achar culpado para isso, porque não adianta, não tem culpado. É Deus trazendo juízo. Como Ele diz aqui no texto, que Ele está trazendo juízo. Deus está trazendo juízo. Ele é amor, mas Ele é justiça. E, infelizmente, nós vamos ter que passar pelo juízo. Porque nós não fizemos a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E o que Ele diz? Que bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós. São pensamentos de paz e não de mal. Então eu creio que Deus está trazendo tudo isso à correção, Deus está trazendo toda essa mudança para as nossas vidas, para que nós venhamos verdadeiramente ser cristãos melhores do que éramos. Não adianta estarmos dentro de igrejas, lotando igrejas e totalmente vazios. Os templos estão cheios, mas as almas estão vazias. Então não resolve, irmão. Nós precisamos verdadeiramente olhar para dentro de nós e vermos verdadeiramente quem somos para o Senhor. O quão somos importantes para o Senhor. Porque nós não estamos valorizando o preço que foi pago. Nós não estamos valorizando aquilo que Deus pagou ao nosso respeito. Não é que Deus não nos ama, Deus nos ama de sobremaneira. Porém, nós não estamos valorizando a maneira que Deus nos ama. Nós estamos banalizando o amor de Deus. E por conta de banalizarmos, Deus está trazendo a vara e o cajado dele para nos corrigir. E agora, ficar querendo achar quem tem razão ou quem não tem, não adianta. Josué, quando perde a batalha em Ai, ele não vai querer achar culpado. A Bíblia diz que ele se prostra, veste roupa de saco, joga a terra na cabeça e passa o dia clamando ao Senhor, para saber aonde estava o erro. E Deus, no final do dia, fala para ele: levanta, tem pecado no arraial, vai santificar o povo. Então, se nós queremos achar culpado, o presidente é culpado, o governador é culpado, o fulano é culpado, não sei quem é culpado, não vai levar a lugar nenhum, não entendeu nada. O tempo agora é de quebrantamento, o tempo agora é de pôr o rosto no chão, o tempo agora é de clamar ao Senhor, o tempo agora é de humilhação. E se nós não se humilharmos, Deus não vai trazer cura para a nossa terra. Deus não vai trazer cura para a nossa terra. Deus trabalha com tempo, Deus trabalha com datas. Deus, ele não é de qualquer jeito. A Bíblia diz que eles ficaram 7 dias ali comendo ervas amargas. A Bíblia diz que eles ficaram 7 dias comendo pão sem fermento. Eles passaram um período de 7 dias. Que isso não se cumpra na nossa vida. Porque 7 dias para Deus são um período longo. Então, em nome de Jesus, irmãos, que esses 7 dias seja bem rápido. Que nós não passamos pelos 7 dias na cronologia de Deus. Porque se nós passarmos, vai ser choro, vai ser muita gente ferida, vai ser muita gente machucada. Realmente é a peneira de Deus. Como Pedro diz que está pronto para morrer e Jesus fala: Satanás recebeu autorização para te peneirar, Pedro. Que nós não passemos pela peneira de Deus, irmãos. Que nós venhamos se aquebrantar. Davi, quando faz um censo errado, a Bíblia diz que ele pediu para cair na mão de Deus. E quando ele cai na mão de Deus, 70 mil morreram. Por causa do pecado de Davi, por causa do erro de Davi. Que nós venhamos entender, irmãos, que é um tempo que Deus, sim,
vai trazer o juízo para nós. Temos que ser realista. Temos que ser realista. Não adianta a gente ficar falando que o sangue está nos umbrais, que o espírito de morte vai passar, e a gente, quando passar por tudo isso, e nós abrirmos as portas das nossas casas e nós vamos sair para as ruas, nós saímos do mesmo jeito que nós estávamos. Não. Tem que comer a erva amarga. Tem que tirar o fermento do pão. Tem que escolher o melhor sacrifício, porque lá não foi qualquer cordeiro, era um cordeiro perfeito, o texto está dizendo. O sacrifício para Deus tem que ser o melhor, é o que eu aprendo nesse texto. As coisas para Deus tem que ser o melhor, não é coisas banalizadas. E a gente banalizava Deus, a gente fazia qualquer coisa, e eu me incluo nisso. Eu não vou ter a soberba de dizer que eu sou perfeito, porque eu também estou na mesma situação que você. Eu estou na mesma situação que você. Então, eu também vou ter que comer ervas amargas, eu também vou ter que oferecer o melhor sacrifício para Deus, eu vou também ter que assar o cordeirinho e vou ter que tirar o fermento do pão também, para passar por esse período. Porque não adianta nada eu clamar pelo sangue de Jesus estar nos umbrais, o meu cordeiro está ali imolado e eu passar o sangue nos umbrais e eu não cumprir a outra parte. E ele diz que a gente tem que estar pronto. O texto fala que tem que estar com o cajado na mão, calçado as sandálias, com o cinto cingido. Isso me traz o texto de Efésios 6,13. Está pronto para o dia mau. Para que nós possamos suportar o dia mau. Passar pelo dia difícil, pelo dia dificultoso, passar pelas adversidades. E aí depois que tivermos passado por ela, sem ter desanimado, depois que tivermos vencidos, nós se mantermos firmes. Esse momento, irmãos, é de nós nos mantermos firmes na presença do Senhor. Esse momento é um momento de nós se mantermos diante da graça do trono de Deus, buscando do Senhor, buscar do alto sabedoria, buscar do alto entendimento, orando pelos líderes desse país, orando pelas autoridades, para que Deus venha dar sabedoria, discernimento, para que eles possam passar por esse momento. Então não adianta a gente ficar aqui levantando bandeiras, porque o momento não é de levantar bandeira, o momento é de se prostrar, é de contemplar a face do Senhor, é de buscar o rosto do Senhor, é de crer que o Senhor vai mudar essa história toda, que nós não vamos ser atingidos com isso, porque nós vamos agir da maneira correta com o Senhor. Então nós precisamos crer em tudo isso, meu irmão e minha irmã. Mas nós precisamos fazer da maneira certa. Eu preciso fazer da maneira certa, você precisa fazer da maneira certa. Para quando tudo isso passar, nós venhamos lembrar que nós comemos das ervas amargas, que nós tiramos o fermento do pão, que nós passamos por esse momento de aflição e que no momento de dor, de angústia, nós clamamos e o Senhor nos ouviu. No momento da dor, nós clamamos e o Senhor nos ouviu. Que Ele possa nos ouvir nesses dias, que nós possamos verdadeiramente se colocar na presença de Deus e fazer com que o poder de Deus se manifeste em nossas vidas. Porque esse é o grande problema. A gente sempre quis achar culpado para tudo. A gente sempre quis achar a responsabilidade nos outros. Nós não temos responsabilidade nenhuma. E o momento agora mostra que a responsabilidade é de cada um de nós. Cada um de nós vai ter que mudar de postura, cada um de nós vai ter que mudar de atitude, cada um de nós vamos ter que mudar de ações, porque o país, ele vai ser arrebentado com tudo isso. O caos está instalado, vai haver muitos desempregos, vai haver fome, vai haver muita coisa. E nós, cristãos, vamos ter que estar estruturados para poder passar por isso, porque nós somos salos e luz. E para ser a diferença, em nome de Jesus, nós vamos passar, eu creio nisso, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia,
A palavra do Senhor, ela tem um propósito. E aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. E eu creio que se ele começou essa boa obra na minha vida, na minha casa, na sua vida, na sua casa, na sua família, ele vai cumprir. É porque tem coisas que estavam dentro da minha casa, coisas que estavam dentro da sua casa, que estavam nos tirando da presença do Senhor, que nós achávamos que estávamos certos, mas estávamos totalmente errados. E Deus está querendo esse conserto, por quê? Porque Deus quer nos levar para a salvação. Ele deu o Filho dele para que nenhum se perca. O que a palavra do Senhor diz? Aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não quer que nós pereçamos. Por isso que ele pagou um preço tão caro. E se nós não nos consertarmos, nós vamos perecer. Porque nós não vamos ser dignos de entrar na presença do Senhor. Então esse tempo agora é esse tempo de reflexão. Que nós venhamos, em nome de Jesus, que nós venhamos agora nesse tempo, levantar sim uma bandeira, mas é uma bandeira para o Senhor, é orar para o Senhor, é crer que o Senhor vai entrar com providência na nossa nação, nas nações dos outros países, no planeta, porque o mal já está instalado, irmãos, o mal está instalado. Agora nós precisamos confiar que o Senhor está cuidando de nós. Ninguém está livre, ninguém está livre. O líder, o coordenador do coronavírus aqui, que ia combater o coronavírus aqui em São Paulo, está contagiado. Um dos maiores infectologistas do país, reconhecido mundialmente, está contagiado. Então, se o homem, que era o líder, que ia ajudar o país a combater isso, está infectado, isso é para mostrar o poder de Deus. Se torna cômico. Eu não estou livre, você não está livre, se não for a mão do Senhor na minha casa e na sua casa. Isso é para mostrar para nós que nós não somos autoimunes. É o Senhor quem nos guarda, é o Senhor. Por isso que a palavra dele diz que se não for o Senhor vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. Por isso que ele diz que ele pega o conhecimento do homem, ele pega o homem na sua própria sabedoria. Não adianta nada o homem ter todo o conhecimento, toda a sabedoria. Não adianta nada o homem fazer todos os seus planos, porque a palavra do Senhor diz, o homem faz os seus planos, mas é o Senhor quem dá a palavra. Ele pode ter todo o conhecimento, ele pode ter todo o dinheiro, ele pode ter tudo, mas é o Senhor. Que adianta ter todo o dinheiro, ter o conhecimento, e o Senhor não tiver no meio dele. Hoje eu vi a notícia, Príncipe Charles, cercado dos seus castelos, está contaminado. Do que vale o dinheiro dele? Do que vale os castelos dele? Do que vale o império dele? Nada, meu irmão. Nada, minha irmã. É eu, é você, na presença do Senhor, se humilhando e buscando ao Senhor. Deus está mostrando que Ele está derrubando os impérios. Ele está mostrando que Ele é o grande eu sou. Porque a palavra diz que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Então, nesse momento, é o momento de nós entendermos o que Deus está fazendo para a minha vida e para a sua vida e se prostrarmos e buscarmos o Senhor como tem que ter, buscar de verdade. Eu creio que nós vamos passar por tudo isso, porque se nós entendermos o que está escrito nesse texto, nós vamos oferecer sacrifícios de qualidades para o Senhor, nós vamos passar pelo tempo amargo, porque as ervas amargas simbolizavam a amargura do povo. Nós vamos passar pelo tempo amargo. Nós vamos tirar todo o pecado de dentro da nossa casa, todo o fermento. E nós vamos estar prontos, de sandálias nos pés, cajado na mão, cinto cingido, para poder passar por esse tempo, meu irmão. O Senhor está agindo, e a palavra dele diz que, agindo o Senhor, ninguém impedirá. Eu tenho plena convicção que Ele está agindo na minha vida, na sua vida, nas nossas lares. E nós vamos sair de lá de dentro muito melhores de quando passar por tudo isso. Mas que nesse tempo agora seja um tempo de você verdadeiramente buscar ao Senhor. Que eu e você possamos estar diante da face de Deus, se humilhando, se prostrando, para que Ele ouça as nossas orações, para que Ele
nos perdoe de todo esse pecado que cometemos. E quando nós saímos de dentro das nossas casas, nós possamos valorizar as simples coisas que eram um aperto de mão, um abraço, um beijo no rosto. Nós venhamos olhar o ser humano de uma forma diferente a qual nós não olhávamos, amando o próximo, porque Jesus disse: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E o amor estava se esfriando, o amor estava se acabando. E agora as pessoas estão aí comovidas, querendo proteger, querendo salvar, querendo se proteger. Só que nós vamos ter que enfrentar, irmãos. Não vai ter jeito. Nós temos que estar prontos para a batalha. E toda batalha, infelizmente, toda guerra, infelizmente, ela tem baixas. Pessoas vão falecer, não tem jeito. Já estão falecendo. Muitos já faleceram. E ainda vai falecer mais alguns. Porque Deus está trazendo a sua correção. E é melhor que Ele corrija agora. Porque se Ele deixar para corrigir lá na frente, a perca vai ser muito maior. Então, a visão de Deus, ela está sendo ampla. Ela não está sendo uma visão micro, ela está sendo uma visão macro, porque Ele quer salvar muita gente. Entenda isso, irmãos. Entenda o que Deus está querendo. Pare de querer ficar levantando bandeiras. Pare de querer ficar, sabe? O tempo agora é de nós orarmos. O tempo agora é de nós buscarmos o Senhor. É tempo de humilhação, é tempo de choro. Josué, quando teve as baixas naquela guerra que ele perdeu, ele foi chorar aos pés do Senhor. Ele não foi reclamar com os seus comandantes. Ele foi se prostrar para o Senhor. O tempo agora é de se prostrar para Deus. É vestir roupa de saco. É se humilhar na presença de Deus. Para que Deus venha ver o nosso clamor. Assim como Moisés, quando Deus disse que iria enviar aquela epidemia e acabar com todo aquele povo, Moisés intercede, Deus perdoa o povo e deixa o povo viver. É tempo de nós fazermos isso. É tempo de nós entendermos. Porque o caos, ele está instalado. A dificuldade está aí. E se nós não entendemos o que Deus está querendo de nós, que nós venhamos se unir, que nós venhamos ser diferentes uns dos outros, que nós venhamos quebrar essa barreira que existia, como o texto está dizendo, chama o vizinho para comer junto, as coisas não vão acontecer, porque o povo estava muito individualista, cada um estava correndo por si, cada um só pensava em si. Então, medita nesse texto, reflete nesse texto e vamos crer que esse tempo vai passar, vamos crer que nós vamos sair como o povo saiu dali, ileso, e depois eles saem dali e saem com os despojos dessa batalha. Em nome de Jesus, eu creio, irmãos, eu creio que nós não vamos ser atingidos, mas nós temos também que assumir a nossa responsabilidade. Nós temos que fazer a nossa parte para que Deus faça a parte dele. É importante, é de fundamental importância que eu e você venhamos assumir a nossa responsabilidade. Em nome de Jesus, irmãos, eu creio nisso. Eu preciso fazer a minha parte também. Eu me coloco também, porque eu também errei, porque eu também falhei. Então, em nome de Jesus, que nesse tempo, nós como igreja, que a Igreja Família Aliança em Cristo, seja uma igreja que erga uma bandeira de oração, de humilhação, para que nós venhamos tocar o coração de Deus e Deus reverta, que esse tempo seja diminuído. É o que eu tenho orado nas minhas orações, eu tenho pedido para o Senhor, abrevie o tempo. Abrevie o tempo, Senhor. Abrevie o tempo. Que o Senhor possa colocar a mão no peito do inimigo e afastar ele para longe de nós. É essa a minha oração. E que ela possa ser ouvida pelo Senhor. E que o tempo possa ser abreviado.
porque a dor vai ser muito grande. Os que não morrerem da enfermidade vão morrerem do coração, vão morrer de depressão, vão morrer de fome, vão morrer de um monte de coisa. Porque o caos vai ser instalado, irmãos. O caos vai ser instalado. Então, que nós possamos olhar não só pelo lado da doença, mas olhar por todos os lados e orar para que Deus dê sabedoria para os nossos líderes ter a solução para que nós sejamos o mínimo possível afetados dentro disso. Mas nós vamos ter que passar. Estamos prontos para essa batalha em nome de Jesus. E eu creio que a minha casa, e eu declaro que a sua casa, em nome de Jesus, não vai ser atingida por esta enfermidade. Eu creio que você está entendendo essa mensagem que eu estou tentando te passar nesse dia, porque a palavra do Senhor, ela é viva, e ela vai chegar ao teu coração, e ela vai cumprir o objetivo. Então, que você possa, nesse tempo, se quebrantar, buscar o Senhor mesmo, dobra o teu joelho com a tua esposa, com o teu esposo, ajunta os teus filhos aí e clamem ao Senhor. É um tempo de ensinar os teus filhos a orar, é um tempo de você pegar a palavra do Senhor e meditar, é um tempo de você buscar a face do Senhor, oferecer o melhor sacrifício, consertar o altar. Conserta o altar. Elias, antes de oferecer o sacrifício, ele consertou o altar. É tempo de consertar o altar, porque a tua oração vai subir com cheiro suave. E o Senhor vai responder a oração. E o sacrifício, ele vai ser todo queimado em nome de Jesus. Creia nisso. Creia nisso. Eu quero orar por você nessa noite. Em nome de Jesus, curva a sua cabeça. Eu quero falar com você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Eu quero que o Senhor entre com providência, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor entre com providência sobre o lar de cada uma dessas famílias, Pai. De todos esses que estão nos assistindo, de todos esses que estão nos vendo, Pai. Que o Senhor possa prover, Senhor, na vida de cada um deles, Pai. Senhor, assim como o Senhor fez lá no Egito, com o teu povo, Pai, com o povo de Israel, que o sangue de Jesus esteja sobre os umbrais, que nós possamos comer as ervas amargas que precisamos comer, Pai, que nós possamos tirar o fermento do pão, Senhor, que nós possamos chamar as pessoas que precisam estar em nossa volta, Senhor, para compartilhar desse tempo de sacrifício, Pai, e que nós estejamos prontos, sandálias calçadas, cajado na mão, cinto cingido, Pai, e pronto para caminhar na tua direção. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, visita cada lar das famílias que estão nos assistindo agora, visita cada lar da Igreja Família Aliança em Cristo, Pai. Visita, Senhor, em nome de Jesus, cada lar desta nação, cada lar do mundo, Pai. Visita cada hospital, Senhor, cada leito, de cada uma dessas pessoas que estão com essa enfermidade, Senhor. Pai, eu te peço nessa noite, Senhor, que nós possamos, em nome de Jesus, receber das tuas mãos aquilo que precisamos, Pai. Que nós possamos, em nome de Jesus, crer que o Senhor fará grandes coisas para as nossas vidas, Senhor. Entra com providência, assim como o Senhor entrou com providência na vida do Paulo, assim como o Senhor entrou com providência na vida do Robert, na vida do Lucas. Entra com providência também nas nossas vidas, Pai. Senhor, promove um milagre nas nossas vidas, Pai. E eu creio, Senhor, eu creio, Pai, que nós vamos sair mais que vencedores. Em nome de Jesus, eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero deixar aqui um grande abraço, um grande beijo a todos vocês. Muito bom estar com vocês, falando com vocês. Em nome de Jesus. Não esqueça, nós vamos estar disponibilizando a nossa conta para o dízimo, para a oferta, continuarem sendo depositados. Graças a Deus, esse mês nós conseguimos honrar o compromisso de pagar o aluguel, deu tudo certinho, Deus proveu em nossas vidas, Deus não deixou faltar nada, que eu creio que em nome de Jesus não vai faltar nada na sua casa, na sua família, Deus vai prover em tudo, em nome de Jesus, irmãos, que não possa faltar nada no seu lar, eu creio nisso. E entenda, irmãos, entenda o que eu quis passar para vocês nessa mensagem,
que é um tempo de você buscar a face de Deus. Não é tempo de achar culpado, é de buscar a face de Deus. Em nome de Jesus, que não falte nada na sua casa, que você esteja livre de todas essas enfermidades, não só dessa, como de qualquer uma outra. Em nome de Jesus, e que Deus possa derramar grandes bênçãos sobre a tua vida. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, grandes coisas o Senhor vai fazer. Grandes coisas o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar. Creia nisso. Amém? Nós vamos estar disponibilizando a conta do banco para aqueles que quiserem ofertar, dizimar. A gente vai estar pedindo a contribuição de você, porque a igreja está lá, apesar de nós não podermos estar fazendo os cultos, mas temos o compromisso de pagar os aluguéis, temos os compromissos. Amém? Então, creio que é muito importante vocês estar contribuindo. Se lembre do que o Senhor tem feito na sua casa, na sua família, e Ele vai retribuir. Eu creio nisso. Um grande beijo a todos, um grande abraço, um carinho. Deus os abençoe. Uma noite abençoada de paz e tranquilidade, em nome de Jesus. Amanhã nós teremos o nosso culto. Deus abençoe. Deus abençoe.